Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João capítulo 10, dos versículos 1 ao 10. Aqui Jesus diz que ele é a porta pela qual entram as ovelhas. E essas ovelhas o seguem. E os que vieram antes dele, ou os que adentram o redil, o local onde as ovelhas estão, são ladrões e assaltantes. Depois que ele faz sair as ovelhas que são suas, ele caminha à frente, e essas ovelhas o seguem, porque ele as guia como um pastor, porque elas conhecem a sua voz. Não seguem aos estranhos, fogem deles, porque não conhecem as suas vozes. Jesus, aqui contando essa história, essa parábola, deixa o povo confuso. As pessoas não sabem o que ele está querendo dizer aqui, elas não entendem. Então ele explica, dizendo que ele é a porta para as ovelhas. Todas as que vêm até ele entram no seu redil, ficam seguras dentro de um local. E os que vieram antes dele são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Ou seja, aqueles a quem Cristo veio buscar, aqueles que de fato creram nele, não escutaram os que vieram antes dele, que Jesus compara aqui a ladrões e assaltantes, dizendo que o ladrão vem apenas para roubar, e ele vem para que todos tenham vida e vida em abundância. No momento no qual ele fala aqui que ele é a porta, quem entra por ele é salvo e encontrará pastagem. Ele fala pastagem porque ele está se referindo aqui a ovelhas, O exemplo dele está sendo ovelhas, ou seja, encontra um descanso, encontra bom lugar para ficar, encontram alimento. Aqui nós temos então um exemplo de liderança. Jesus se coloca como quem está indo à frente, como líder. Isso é ser o bom pastor. Cristo, o bom pastor, não só se torna a porta para a salvação da humanidade, uma vez que ofereceu a sua vida pelas suas ovelhas, de acordo com a sua história, mas nós sabemos para as pessoas, as ovelhas são as pessoas. Jesus então se tornou o acesso a Deus. O acesso direto através da crença, da fé, à intimidade, ao relacionamento com o divino. E isso é feito por meio do Espírito Santo, que está dentro de nós e dialoga, ou melhor, o Espírito Santo que dialoga com o espírito humano, o nosso espírito. Então nós temos a presença de Deus ao nosso lado. Jesus é o bom pastor e a porta então para as ovelhas. Ele não só as salva, como também as guia. E Jesus é um chefe cuja autoridade se expressa no serviço. O que mais Jesus veio fazer além de servir as pessoas, além de deixar esse exemplo de vida, de prática religiosa? É um chefe que, para comandar, não dá ordens, mas doa a sua vida e pede aos outros que se sacrifiquem também. Então Jesus é uma espécie diferente de líder, que não é a liderança humana. Não é como as pessoas que dizem que são líderes, pedindo que os outros vão e façam por eles. Dizem que são líderes sem de fato liderar, apenas dando ordens, não indo e fazendo e dando exemplo. Nós estamos cansados de ver isso, principalmente quando nós olhamos para lideranças políticas, por exemplo. Pessoas que são verdadeiras antilíderes, que colocam os outros na condição de risco, que sabendo que as pessoas vão se dar mal, ainda assim as coloca em perigo, seja ativamente, seja de maneira omissa, deixando de fazer aquilo que é a sua obrigação, prevaricando, portanto. Então, esse tipo de liderança não é uma liderança confiável. Por isso que nós não devemos depositar a nossa confiança em pessoas, porque pessoas são mais do que falhas. Pessoas às vezes não têm as intenções que dizem ter. Fazem uma coisa, falam uma coisa com a sua boca, mas os seus atos mostram outras. Compram outras pessoas para que façam a sua defesa, para que criem um discurso que vai defender a sua posição, que vai defender os seus interesses, enganando assim
a muitos. E nós temos visto isso no Brasil, não é só de agora, de 4 ou 5 anos para cá, mas é na verdade desde décadas atrás, onde as pessoas têm feito, lideranças têm se levantado dessa forma. Então nós não podemos dar a nossa vida, dar o nosso tempo, gastar a nossa energia com esse tipo de pessoa. Nós devemos confiar plenamente em Cristo e não em um chefe como esse. Porque, como ovelhas de Jesus, precisamos dar atenção, dar ouvido à voz do pastor, que é Ele próprio. Porque nós sabemos que Ele nos levará verdadeiramente ao conforto, ao descanso. Muitas vezes, embora a nossa vida aqui não esteja uma vida confortável, em Cristo ela ganha sentido. É nele, embora tenhamos dificuldades, é em meio aos momentos de turbulência que nós enxergamos Deus como Ele é muitas vezes. Então hoje nós somos convidados a não nos deixar distrair por essas falsas lideranças do mundo, por essas pessoas que querem apenas usar os outros ao seu próprio interesse, mas a seguir Jesus, porque nós sabemos que Ele é o único guia seguro que dá sentido à vida humana. Deus abençoe você. Até amanhã.